Olá, graça e paz. Estamos aqui para dar continuidade da série das 7 cartas das 7 igrejas do Apocalipse. Hoje vamos falar da igreja de Esmina. Vamos ler Apocalipse 2, do versículo 8 ao 11. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Esmina. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive. Conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Sei das blasfêmias dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los. E terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel diante da morte, eu lhes darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Antes de falarmos da igreja de Esmina, falaremos um pouco sobre a cidade de Esmina. A cidade de Esmina era uma bela cidade da Ásia Menor, ficava localizada a um braço do mar Egeu. Atualmente está localizada na Turquia com o nome de Izmir. Esmina ficava em torno de 50 quilômetros ao norte de Éfeso e era uma cidade que disputava com Éfeso e Pérgamo sobre a posição de cidade mais importante da Ásia Menor na época. Esmina também reivindicava o local de nascimento do escritor poético da Grécia Antiga, Homero, que poderia trazer para a cidade um prestígio muito grande, fazendo com que ela se tornasse a cidade mais importante devido ao nascimento de Homero, registrado na cidade de Esmina. A cidade tinha em média 200 mil habitantes e era uma cidade um pouco diferente das outras, que ela tinha uma infraestrutura muito elevada em relação às outras cidades. Tanto que o William Hendrickson fala que a cidade de Esmina era uma cidade pitoresca. Ela contava com esplêndidas construções e edifícios no alto do Monte Pagos. Esse monte também foi conhecido como a coroa de Esmina. E as ruas da cidade de Esmina eram bem pavimentadas e havia uma rua que tinha até o nome de Rua do Ouro. Nessa rua tinha grandes prédios, grandes construções, e ali também tinha muitos templos dedicados a deuses pagãos, como a deusa Cibele, Zeus, Apolo, Afrodite, Esculápio, que eram todos os deuses pagãos daquela cidade ali, que era uma cidade muito pagã naquela época. A cidade também contava com várias praças e belos jardins, o que fazia da cidade ser uma cidade muito bela, uma cidade que ela era muito bonita aos olhos. E ali também tinha uma biblioteca muito importante, devido à época, nem todas as cidades tinham essa biblioteca tão importante como Esmina teve naquele período. E a cidade de Esmina também ela foi conhecida como a cidade mais fiel a Roma. Ela se tornou fiel a Roma antes mesmo de Roma se tornar a potência que se tornou na época. E tanto que ela construiu um templo para adorar a deusa Roma em 195 a.C. E em 26 a.C. ela construiu um templo de adoração ao imperador Tibério, que enquanto outras cidades estavam disputando para a construção desse templo, a cidade de Esmina saiu na frente e construiu esse templo. E foi a única cidade que teve o privilégio de construir um templo para adoração do imperador, que eles viam o imperador como um deus naquela época. Agora vamos falar um pouco sobre a igreja de Esmina. Não se tem ao certo quem foi o fundador da igreja de Esmina. Alguns teólogos acreditam que foi Paulo nas suas viagens missionárias à Ásia, só que como não tem nenhum histórico de viagens de Paulo à cidade de Esmina, então não se pode afirmar isso com certeza. Alguns também acreditam que poderiam ser missionários vindo da igreja de Éfeso. Como Éfeso enviou muitos missionários, algum deles pode ter ido à cidade de Esmina e fundou a igreja naquela cidade. Também não se pode afirmar com certeza sobre essa fundação da igreja
desses dois termos aí. E a igreja de Esmirna foi conhecida como uma igreja muito sofredora, devido às perseguições que ela estava sofrendo, devido às calúnias que eram faladas sobre a igreja, sobre os fiéis daquela igreja ali. E a igreja de Esmirna, quando Jesus pega e fala assim, estive morto e agora vivo, no versículo 8, os esminianos conheciam muito bem esse termo, porque a cidade ela foi fundada há 1000 anos antes de Cristo, e em 600 antes de Cristo, os lídios invadiram a cidade e destruíram completamente aquela cidade. E em 200 antes de Cristo, Lisimaco a reconstruiu e dedicou essa cidade a Roma, por isso da fidelidade. E os esminianos, eles tinham isso como que a cidade esteve morta e voltou a viver. Por isso que Jesus provavelmente usou esse termo para que encorajasse os cristãos daquela igreja, que eles poderiam morrer, mas eles viveriam no Senhor, como nós também vamos morrer e, sendo fiel ao Senhor, viveremos nele, ressuscitaremos com ele no dia da ressurreição. Então temos que ter esse encorajamento também, como os esminianos tiveram, como os fiéis daquela igreja tiveram, através daquele que morreu e hoje está vivo, e podemos crer nisso também. No versículo 9, Jesus fala que conhecia as aflições daquela igreja, conhecia a pobreza daquela igreja, que conhecia as blasfêmias daquele povo que estava fazendo sobre aquela igreja, que isso tudo não era verdade. Tanto que George Land, ele pega e fala que a pobreza daquela igreja não era econômica, não vinha só da parte econômica, mas também vinha do confisco dos bens e das propriedades que os fiéis daquela igreja continham, que os romanos e os judeus estavam tomando aquelas propriedades para eles, fazendo com que o povo ficasse mais pobre do que já era. Mas os esminianos, os fiéis daquela igreja, não se apegaram a esses bens materiais. Eles preferiram estar rico espiritualmente do que materialmente. Tanto que Jesus pega e fala, vocês são pobres, eu conheço a sua pobreza, mas vocês são ricos. Como que Jesus, rico em quê? Rico em espiritualidade, na fidelidade àquela palavra do Senhor, naquilo que Cristo havia prometido àquela igreja, em tudo isso. Então nós também temos que ser fiel a isso aí. Nós temos que manter nossa fidelidade, não sermos ricos aqui em material, mas sim em espiritual. Não quer dizer que não tenhamos que acumular, que buscar a nossa bem material aqui nessa terra, porque precisamos não ter uma casa para morar, dar um lar para a nossa família, temos que trabalhar para ter os nossos sustentos, mas não fazer disso uma única forma, mas sim buscar aquilo que o Senhor nos ordenou, como os fiéis da igreja de Esmirna também buscou, que é aquilo que Jesus falou, que não junteis tesouros nessa terra, e sim no céu, onde a traça e a ferrugem não pode comer. E teremos que ter isso para nós também. Não ficar juntando tesouros aqui nessa terra, que tudo que aqui vai ser consumido, não levaremos nada daqui. E temos que viver para juntar tesouros no céu. E Esmirna não juntou tesouro nessa terra, ela juntou tesouro no céu. Como? Com atitude, mantendo a fidelidade ao Senhor, mantendo as promessas que Jesus fez para aquela igreja. Jesus também disse que conhecia as calúnias que estavam sendo faladas sobre aquela igreja, porque os judeus estavam inventando histórias para os romanos sobre os fiéis daquela igreja, tanto que Jesus os chamou de sinagoga de Satanás, devido a essa blasfêmia, essa mentira que eles estavam fazendo sobre aquela igreja. Então temos que tomar cuidado também para não ficar blasfemando contra a palavra do Senhor. Temos que manter firmes naquilo que o Senhor tem para nós nessa terra, e buscar não só em palavras, mas também com atitudes, para que outros possam ver a atitude em nós e vermos que nós mantivemos fiéis naquilo que o Senhor nos ordenou. E no versículo 10, o Senhor pega e encoraja os esminianos, fala, não tenha medo daquilo que eles iriam sofrer, que o diabo os lançaria na prisão, mas que aquilo teria um prazo para acabar. Ele fala, terão aflições por 10 dias. E ele também dá
um alívio. Ele pega e fala: aos vencedores me darei a coroa da vida. E a igreja de Esmina, ela teve um bispo que chamou Policarpo. Esse Policarpo foi preso e martirizado por não adorar o imperador. E ele foi arrastado na arena, ele foi tentado com animais ferozes, foi ameaçado com fogo, e ele disse a seguinte frase para o imperador: eu sirvo a Jesus há 86 anos, e ele sempre me fez bem. Como posso blasfemar contra o meu Salvador? E após falar essa frase, o imperador mandou queimá-lo vivo, na frente de todos que ali estavam. Mas ele morreu fiel, ele sofreu martirizado ali, mas ele recebeu a coroa da vida, que é aquilo que estava escrito na carta que eles receberam lá. Em outra ocasião, os fiéis também foram tentados para adorar o imperador. E como não adoraram, o imperador pegou 1.200 cristãos e julgou do alto do Monte Pagos para baixo lá. E também, em uma outra ocasião, jogaram mais 800 cristãos pela mesma forma, por não adorar o imperador. Olha como esses cristãos aqui estavam sofrendo com essas ameaças, com tudo isso que os romanos, que os judeus ali estavam perseguindo eles. Será que nós hoje teríamos condição de sofrer dessa forma por Jesus? Será que nós hoje manteríamos fiéis como os esminianos mantiveram fiéis, como os cristãos daquela época mantiveram? Eu garanto que todos eles receberam aquela coroa da vida, que eles foram vitoriosos no Senhor. E o Senhor também, os cristãos daquela época foram jogados na prisão de Roma. E a prisão de Roma não era um lugar muito legal. Os romanos deixavam os cristãos passar fome, deixavam morrer de peste, jogavam ele em meio aos leprosos. Então era tudo isso para martirizar e sofrer com aquela aflição que eles estavam vivendo, para ver se os fiéis daquela igreja blasfemavam contra Jesus. Mas Jesus deu um prazo, ele falou: isso durará. E esses 10 dias, ele é literal, ele não é um prazo correto. O Hermes, ele refere esses 10 dias pelas grandes perseguições que aquela igreja sofreu no século inicial da sua existência. Então, quer dizer, poderia ser 10 perseguições que eles sofreram naquela época, e não seria 10 dias de fato. E o que mais enfurecia os judeus e os romanos naquela época, que eles estavam matando o corpo daqueles fiéis, mas não matando a fé. E isso deixava eles irritados, tirava mais o sossego deles ainda, porque os minianos, por mais que sofressem, por mais pobre que eles eram, a fé deles era rica, tanto que eles receberam só elogios de Jesus. Essa igreja foi uma das 2 igrejas que só recebeu elogio, ela não recebeu crítica alguma de Jesus, pela fidelidade que ela tinha com a palavra de Jesus. O nome Esmirna, ele significa amargo, e olha como aquela igreja estava sendo amargada pelo aquilo que tudo que estava sofrendo, pelas coisas que eles estavam sendo tentados naquela época, né? E Jesus, ele pega e dá um prêmio para aquelas pessoas. Ele fala na carta ali que aos vencedores ele daria a coroa da vida, porque na cidade de Esmina havia um estádio onde celebrava os jogos de atletismo, e os atletas que ali competiam era dada uma coroa de folhas de louro, e os esminianos estavam acostumados com aquela coisa de coroa. Por isso que Jesus usa o que aos vencedores ele daria uma coroa, só que a coroa da vida. Então aqueles fiéis daquela igreja, eles poderiam virar e falar assim: eu vou competir, eu estou sofrendo aqui, mas eu vou ganhar uma coroa como vencedor, mas não uma coroa de louro que poderia vir a acabar, mas sim uma coroa da vida que jamais acabaria, que jamais acaba. E essa promessa, ela nos alcança ainda hoje, porque se nós mantivermos fiéis naquilo que Jesus nos ordena a fazer, nós também receberemos essa coroa da vida. Nós também teremos o direito de receber essa coroa da vida lá no nosso final, porque vamos combater, como Paulo diz, combater o bom combate, guardei a fé. Também temos que fazer isso, combater o bom combate
e guardar a fé para recebermos essa coroa da vida e podemos alcançar outras vidas através de nossas vidas. E no versículo 11, Jesus pega e fala que ao vitorioso este não sofreria o dano da segunda morte. Mas como assim não sofreria o dano da segunda morte? Eu li uma frase que eu achei muito interessante e gostaria de compartilhar aqui. Os que nasceram duas vezes morrerão apenas uma vez. Aqueles que nasceram apenas uma vez, esses morrerão duas vezes. Eu achei muito interessante essa frase, que ela me remete naquela conversa que Jesus teve com Nicodemos, quando Jesus fala que aquele que não nascer de novo não teria como herdar o reino do céu. Mas como assim nascer de novo? É nascer no Espírito, é nascer em Jesus através do batismo, através da busca com o Espírito, aceitando Jesus como o único Salvador. Esses não receberão o dano da segunda morte, porque foram nascidos do Espírito, nascidos da água e do Espírito, como Jesus disse a Nicodemos. Então nós temos que buscar esse nascimento no Espírito para que não possamos receber o dano da segunda morte. O dano da segunda morte é aquele após a condenação, após o julgamento final, como a Bíblia mesmo fala, que aqueles que forem julgados e não forem aceitos, esses receberão o dano da segunda morte. Então temos que estar atentos a tudo isso, temos que buscar a fidelidade em Deus e o batismo com o Espírito Santo para também não recebermos o dano da segunda morte. E eu gostaria de fazer um paralelo com os cristãos daquela época conosco, com a gente hoje. Será que nós, com tudo aquilo que eles estavam sofrendo e eles se mantiveram fiéis, como que nós hoje também poderíamos manter fiel? Às vezes olhamos as nossas dificuldades no trabalho, na família, com os amigos, e acabamos duvidando das promessas que Deus tem feito em nossas vidas. E não perseveramos na fidelidade que Deus merece, que nós depositamos a Ele. E duvidamos daquilo tudo que Deus pode fazer. E não deveríamos duvidar, deveríamos estar atentos a isso tudo. A igreja de Esmina, ela foi vencedora porque ela perseverou, mesmo diante da tribulação, ela perseverou no Senhor, ela foi fiel ao Senhor. E para nós sermos vencedores e recebermos a coroa da vida, também temos que manter fiel e perseverar no Senhor. Não olhar para a dificuldade, como hoje estamos aí no coronavírus, não olhar para isso como um confinamento, mas sim como um ensinamento do Senhor, que pode melhorar a nossa vida, que pode nos manter mais fiéis ao Senhor, buscar mais aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos. Aquele que gostar, dá um joinha no canal, compartilha, se inscreva. Vamos fazer que essa palavra alcance outras vidas, em outros corações. Fique na paz.